Começando. Bom dia, pessoal. Pela presença, um sábado de manhã, num feriado que começou ontem, sexta-feira, e após os exóticos minis desfiles de Campos dos Goytacazes, que começaram ontem e terminarão hoje. Hoje, assim, em forma de dizer, primeira agremiação, mas, na verdade, vai terminar já nas primeiras horas de domingo. Agora, algo tem que ser feito aqui. O atraso ontem foi irrisório. Eu tinha brincado com Conceição Muniz, inclusive, dizendo que, Conceição, dorme um pouquinho, porque negócio de 23h10 bota para sábado e não para sexta-feira o seu desfile. Sabe que horas começou o desfile da Conceição Muniz? 23h20. 10 minutos depois é nada. Se fosse uma pesquisa de Ibope, é traço. Em termos de atraso, é traço. Não é atraso. 10 minutos não é atraso. Parece até reunião do Concultura, que tem os protocolares 15 minutos. Nem isso foram usados os minutos posteriores ao horário previsto para a Conceição entrar na avenida. Mas hoje, sábado, dia 22 de abril de 2023, estamos iniciando mais uma reunião ordinária do Concultura, a primeira deste mês, que é o mês... A segunda e última deste mês, que é o mês 4 deste ano. A próxima será a última sob a nossa presidência, na terça-feira, dia 9 de maio, a partir das 19 horas, também no formato virtual, né, online aqui, que é logo na semana da nossa 8ª Conferência Municipal de Cultura de Campos dos Goytacazes, marcada já para o Museu Histórico de Campos, sexta-feira, dia 12, e sábado, dia 13 de maio. Sexta à noite, sábado de manhã e à tarde. Tá? Até porque parece que no sábado à noite, eu recebi um e-mail aqui para eu divulgar nas minhas colunas, vai ter a eleição, concurso da beleza negra no Teatro Municipal Trianon, no dia 13 de maio à noite. Tá? Mas aí a nossa conferência já acabou. Bom, vamos lá. Queria passar a palavra para a nossa querida, competentíssima Cíntia Peçanha, secretária executiva do Concultura, para proceder à chamada. Obrigada, Marcelo. Bom dia a todos. Vamos lá. Pela cadeira de Artes Urbanas, Antônio José do Rosário Toninho Chita. Se encontra presente? Deve estar na avenida até agora. Com certeza. Artes Visuais, Rocinho do Rosário Reis. Pelo audiovisual, Tiago Bravo Pinheiro de Freitas Quintes. Suplência, Lívia da Conceição. Coletivos culturais, Franciele Manhães. Suplência, Cristiane Ferreira da Silva. Cultura popular, Paulo César Prazeres Moura. Dança, Maurício Machado Areias. Suplência, Alcinéia dos Santos Ricardo. Gestão cultural, Maria Cristina Torres Lima. Cristina? Cristina, abre o seu microfone aí, só para você dizer presente, para registrar. Ouviu, Cristina? Ou ela travou, será? Deixa eu mandar uma mensagem aqui para ela. Ah, ela botou presente aqui, ela escreveu aqui. Abre aí, Cristina. Maria Cristina Torres Lima. Não, ela saiu da reunião, ela escreveu presente, ela vai voltar. Tá. Alcebiades Leão, como suplência. Instituições de ensino superior, Aline dos Santos Portilho. Suplência, Gustavo Landim Sofiati. Literatura, Ana Raquel. Música, Luiz Felipe Coelho. Suplência, Marcelo Correia Pereira. Patrimônio Histórico, Marcelo Sampaio. Presente. Obrigada, Marcelo. Suplência, Adelfran Lacerda. Teatro, Fabrício da Silva Simões. Presente. Obrigada, Bom Fabrício. Dia a todos. Bom dia. Suplência, Iara Souza Lima. Iara está aí, não está, gente? Tá, sim. Mas Estava pode sim, falar. tinha entrado também. Pode não estar podendo falar, trabalhando, no caso.
Fundação Cultural Jornalista Oswaldo Lima, Maria Auxiliadora Freitas de Souza. Suplência, Fernanda da Silva Campos. Inclusive, Marcelo, eu encontrei com Fernanda. Fernanda disse que ela não estaria presente hoje em virtude das atividades que ela está desempenhando lá no Carnaval. Que está trabalhando, que estão lá na concentração, pista, dispersão, concentração, isso. Pista, dispersão, eu sei o que é isso. Tanto Fernanda como Neuzinha, tá? Vou acrescentar pessoas também. Rossini, Pedro, também. Certo. Sistema Municipal de Cultura. Sistema Municipal de Cultura, Ronaldo Henrique Barbosa Júnior. Presente, obrigado, Cíntia. Obrigada. Suplência, Andréia de Cássia Sodré. Pela Biblioteca Municipal, Glória Jacinto. Suplência, Salvadora de Oliveira Cruz. Presente. Obrigada, Salvadora. Arquivo Público Municipal, Rafaela Machado. Suplência, Larissa Manhães. Teatros, Neucimar da Hora e Pedro Paulo Silva Carneiro. Museus, Graziela Escocar. Presente. Obrigada, Graziela. Senti falta de Graziela lá ontem, só para registrar aí, já que vai ficar gravada a reunião, né? Suplência. Deixa eu tirar uma folga, por favor, Marcelo, por favor. Mas você não iria trabalhar, você iria lá carnavalizar. Ué. Suplência, Jonathan Abrão de Souza. Presente. Obrigada, Jonathan. Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Cultura, Eliana Carneiro. Ela se justificou, né, Marcelo? Pela suplência, Luciano Gonçalves Moreira, suplência da Secretaria Municipal. Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico e Turismo, Sandro Figueiredo. Suplência, Vitor Hugo Ribeiro. Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano e Social, Anderson David Salles. Subsecretaria de Igualdade Racial e Direitos Humanos, Gilberto Firmino. Procuradoria-Geral do Município, titular Rodrigo Gentil. Suplência, André dos Santos Ferreira. E pela Câmara Municipal de Campos, Aloncimar de Oliveira Peçanha. Maravilha, olha só, Cristina já voltou, abre o microfone só para botar, só para falar presente, eu sei que já registrou aqui na conversinha, né? Mas é bom porque a reunião fica gravada. A sua voz, Cristina. Pela Gestão Cultural, titular Cristina Maria Cristina Torres Lima. Ok, presente. Aqui realmente o som meu do celular está muito ruim. E caiu justamente na hora de eu falar presente. Aí eu escrevi lá na legenda. Ok? Obrigada. Iara também. Iara caiu na hora de responder. Chama a Iara de novo, por favor, Cíntia. Sim. Meu celular está carregando, aí fica longe. Aí toda hora está perto errado. Mas estou aqui ouvindo tudo, tá bom? Vamos lá, Iara. Iara, por teatros, suplência, Iara Souza Lima. Isso, obrigada. Iara presente. Obrigada. Maravilha. Cíntia, na minha conta aqui analógica, não sei se vai bater com a sua digital aí, que eu sou um analógico e você é uma digital, né? Então, vamos lá. Tem 6 conselheiros dando quórum, 3 da sociedade civil e 3 do poder público. Perfeito. Tá, não temos quórum mínimo, é o quórum insuficiente, precisamos de mais 2, sejam de qual segmento forem, né? De quais segmentos forem, né? No caso, tanto poder público como sociedade civil. Vamos lá. Gente, primeira pauta de resposta aos 2 ofícios enviados ao prefeito Vladimir Garotinho. Como eu tinha prometido a vocês, eu fiz algo que eu não gostaria de fazer, mas acabei fazendo, que é usar um encontro que não fosse institucional com o Vladimir, e foi ontem. Eu esperei ser ontem, porque eu sabia que ele iria lá e que a auxiliadora estaria lá. Eu gostaria que a auxiliadora presenciasse a minha conversa com ele. Eu falei, ô Vladimir, eu quero saber o seguinte, nós já mandamos 2 ofícios para você. O mesmo foi enviado
Como não obtivemos resposta, um outro foi reenviado, ele foi reenviado, o mesmo foi reenviado, e você também não respondeu. Eu argumentei na reunião, antes da gente elaborar uma nota de repúdio, que nós vamos ter que, talvez, ouvi-lo, porque eu não acredito que você não iria, pelo menos, marcar, porque a gente deu todas as condições para você. Local, dia e horário, da sua preferência e da sua disponibilidade. Nós iríamos lá, aonde você marcasse, no dia que marcasse, na hora que marcasse. Aí ele falou para mim assim: Marcelo, não chegou nas minhas mãos nenhum dos dois. Falei, olha, está protocolado lá no seu gabinete, lá, então nós temos todos os números dos protocolos, dos dois. Ele falou, Marcelo, não, eu vou marcar com você sem falta, semana que vem eu te dou uma data para você, porque eu não fiquei tomando conhecimento. A auxiliadora do lado, calada, mas ouvindo tudo, ela é testemunha. Então, eu, a princípio, não gosto de ser leviano. Tanto é que eu falei, gente, talvez não tenha chegado a ele. Entregaram na mão dele, tanto Cíntia... Foi exatamente o que você falou na reunião passada. Como Cíntia, Ronaldo, auxiliadora, Fernanda, todos falaram que não entregaram a ele, nas mãos dele. Protocolaram onde tinha que ser, institucionalmente falando, lá no gabinete do prefeito. E ele falou isso. Então, eu não vou ser leviano aqui. Eu vou agora aguardar. Eu falei, agora? Mas agora você falou comigo, hein, Vladimir? Você falou comigo. Ele falou, eu sei. Então, agora, ele, semana que vem, vai entrar em contato, vai marcar o dia e horário local. Eu estou um pouco aliviado com isso, porque eu estava numa sinuca de bico danada, porque eu sou da sociedade civil, não sou do poder público. Mas eu, da sociedade civil, eu mantenho esse meu estilo de não ser leviano com ninguém. E nem complacente, no pior sentido da complacência, com os companheiros da sociedade civil. Porque poder público acerta e erra. E sociedade civil também acerta e erra. Por isso que todos somos humanos. Foi feito. Todos nós erramos. Então, eu dei esse benefício da dúvida para o Vladimir e ele ontem me falou isso. E eu acredito, porque mal ou bem, ele sabia que eu ia falar isso. Eu falei, olha, vou falar essa nossa conversa na reunião amanhã de manhã. Hein? Ele falou, não, tranquilo. Então, tranquilo. Então, tá dito aí. Então, companheiros da sociedade civil, principalmente, poder público também, mas principalmente da sociedade civil, teve que ser assim, porque, às vezes, os trâmites institucionais não são suficientes. Infelizmente, isso tem que ser dito. Não deveria ter, num dia de desfile, eu, que estava lá não como presidente do Concultura, que estava como pessoa física, falar esse assunto com o Vladimir. Isso é extremamente desagradável, eu não me sinto confortável fazendo isso, mas eu fui obrigado, por quê? Entraves institucionais. A verdade é essa. A burocracia da papelada, né, Marcelo? A papelada é uma coisa que distancia uma pessoa da outra. Aí você cria todo um documento, a pessoa não chega na mão que você quer falar, a pessoa não quer nem sabendo e por aí vai. É isso. Cristina escreveu aqui no chat, se não me engano, que ela quer falar. Tá, maravilha. Então vamos lá. Vai, Cristina, por favor. Olha, eu acho que isso que está acontecendo, né? Esses desencontros entre a entrega de um ofício e a não chegada desse ofício às mãos de quem tem que chegar, depõe muito contra o prefeito. Então, o que eu acho é que o seu depoimento ontem, essa sua fala, é muito providencial, Marcelo, porque alguma coisa está prejudicando o bom andamento, né, do gabinete do prefeito, que, a princípio, deve ser um lugar que todos podem ter acesso. Então, há quanto tempo esse ofício, esse assunto está sendo veiculado aqui no Conselho? Eu acho que, no mínimo, mais de 2 meses, né?
Então, o que eu acho é o seguinte, que eu sou sociedade civil também, mas tem aqui os colegas, né, do poder público, do qual eu já fiz parte muitas vezes, né, do poder público, e é uma... Mas Vladimir, que é uma pessoa que está sempre acessível, ou estava, pelo menos, acessível sempre, que isso depõe muito contra ele, prejudica muito a questão do acesso, né, da população, da sociedade, das instituições ao prefeito. Então, eu espero, sinceramente, que agora, a partir dessa atitude sua, que eu também não considero ideal, acho terrível você misturar pessoal com profissional, eu acho terrível, mas compreendo que algumas vezes você é obrigado a fazer isso para chegar no seu objetivo. Então, Marcelo, acho que foi válido você abordá-lo, entendeu? Porque se pelas vias que deveriam ser as competentes, a gente parte da outra, com toda a educação, com todo o respeito, que deve ter uma abordagem dessa, né? Afinal de contas, todos somos cidadãos e queremos, né, alcançar o nosso objetivo. Então, é isso que eu queria falar. Eu acho que é um momento de se repensar, porque não é a primeira vez que eu ouço, e a gente, quando está do lado de cada cadeira, né, a gente ouve mais do que quando está com a caneta na mão, essa dificuldade em se falar com o prefeito, principalmente quando o assunto vem de um conselho que é altamente considerado participativo, produtivo, um conselho que tem lutado pelas causas da cultura e que não é possível que as pessoas que recebem, né, esses documentos, esses ofícios do gabinete do prefeito, não saiba como encaminhar. E se não sabe, está na hora de tirar essa pessoa e botar uma pessoa competente. Eu diria isso também a Vladimir, porque eu sou muito metida. Então, eu digo, eu sou meio parecida com você, eu acho que é por isso que a gente se gosta tanto, mas eu diria isso, olha, tem uma pedra, um pedregulho impedindo o acesso ao seu gabinete. Alguma coisa está acontecendo. Mas, a princípio, eu quero dizer que foi válido, Marcelo, eu acho válido, entendeu? E é assim que a gente avança. Tomara que agora a gente consiga, né, essa data, esse dia, essa data, né? Perfeito. A Graziela está inscrita para falar, bacana, vou abrir. E só dizer o seguinte, eu até falei com ele ontem e ele ficou assim, concordando comigo. Olha, Vladimir, se eu não tento levar, pela questão mesmo ética, tal, de que eu acho que ninguém pode ser acusado e condenado sem pelo menos o direito de se expressar a respeito do que ele está sendo acusado, do que ele vai ser condenado, e eu acho que nota de repúdio é uma espécie, entre aspas, de condenação. Se eu não faço isso, se é uma outra pessoa que não tem este olhar, essa nota de repúdio já tinha sido emitida. Ela seria proposta, seria aprovada e estaria emitida, porque foram o ofício foi enviado 2 vezes e há mais de 2 meses. Então, ele até ficou um pouco agradecido de eu ter falado isso com ele. Mas eu falei, olha, eu não estou me sentindo nada confortável sobre isso aqui. Eu comecei a me imaginar aquelas pessoas chatas, cara, que quando um político... E ontem tinha um monte lá. Ainda bem que ele entendeu que eu não sou disso, mas tinha um monte de gente chata, rapaz, que vê Vladimir, aí puxa ele, abraça ele, a pessoa suada. Eu acho um horror isso. Eu nunca seria um político de cargo público assim, não. Mas puxa, aí fica falando um monte de coisa no ouvido. E o emprego para... Olha, é inacreditável. Esse tipo de coisa eu não acho bacana mesmo. Graziela Escocar com a palavra. Bom dia, pessoal. Para quem não tem bom dia. E falando de ofício, o assunto é outro assunto, sabe, Marcela? É outra pauta. Eu sei que a gente está sem quórum, mas eu queria informar que eu recebi seu ofício sobre a memória da atividade cinematográfica aqui de Campos, através do professor Joilson Lessa. Só te corrigir, Grazi, vou só te corrigir. O ofício emitido pelo Concultura, tá? Assinado por mim, mas não é o meu ofício, tá?
Isso. Recebi o ofício aqui do Concultura, que é aquela demanda do professor Joilson Bessa, e a auxiliadora encaminhou para o museu para fazer a avaliação do caráter histórico, né, e fazer os devidos encaminhamentos. Então, aqui no ofício está o contato dos herdeiros responsáveis. Eu quero muito fazer a visita a este local, quero marcar com o professor Joilson, mas eu também preciso, Marcelo, que alguém da fundação, do setor de compras ou do financeiro da fundação e do jurídico me acompanhe, porque eu não tenho a caneta. Eu não sei se seria possível a fundação comprar esse acervo, sabe? Por uma questão burocrática. Agora, eu estou à disposição de ir ao local, conversar. Acho de extrema importância a gente ter isso no museu, sabe? De extrema importância. Gostaria que seja logo. Eu estou vendo aqui no relato do ofício a pressa, né? Porque eles estão querendo vender com o ferro velho. Então, eu me coloco à disposição na próxima semana de ir até o local, conferir esses acervos, mas eu digo aqui que somente eu, do museu, né, não posso ir sozinha. Eu gostaria de ir respaldada com alguém do jurídico ou alguém do financeiro da fundação. Ronaldo Júnior, você que é o nosso gerente municipal do sistema, gerente do Sistema Municipal de Ensino é ótimo, gerente do Sistema Municipal de Cultura, você pode encaminhar essa solicitação da Graziela para a auxiliadora lá, presidente? Claro, claro. O que acontece? Eu já indico, inclusive, uma pessoa que eu acredito que pode não, certamente tem muito a ver e que está aqui presente, que é conselheiro, é o Jonathan, exatamente, ele está até pedindo para falar. Eu vou abrir a palavra para ele. Certamente vai colaborar quanto a isso, e eu posso tranquilamente falar com a doutora Andréia, que é do jurídico da Fundação, para que ela auxilie nesse sentido também. Então você vai falar com a pessoa, tá? Eu não quero mais agora ficar dependendo de ofício que não pode chegar. Não, exatamente isso que eu estou falando. Eu quero falar com a doutora Andréia, e o próprio Jonathan, que eu indicaria, já está aqui presente, inclusive querendo falar. Maravilha. Então, Jonathan Souza, a palavra é sua, pode abrir o microfone. Bom dia, pessoal. Bom dia a Graziela, principalmente, aí, né, sobre essa demanda. Eu até diria, em relação que antes da gente chegar a essa demanda ao financeiro, a gente precisa primeiro fazer esse levantamento para que a gente possa encaminhar, né, e aí realmente a presidência dá o despacho quanto à viabilidade da aquisição. Porque não basta a gente só chamar uma pessoa, o diretor financeiro, para a gente falar se vai adquirir ou não. A gente precisa que isso seja deliberado, né? Então, eu acredito que nesse primeiro momento, Graziela, acho que nem seria o Júlio, né, que é o diretor financeiro, ele acompanhar, mas sim, realmente, né, como você falou, doutora Andréia, que é o jurídico, e você, né, que no caso vai ter essa importância histórica, né, essa relevância, e a gente fazer, né, esse levantamento, e aí pode encaminhar para a diretoria administrativa, para a gente poder, ou também, se você quiser, nós marcamos um horário, vamos junto, e a gente faz um ofício, né, o memorando, no caso aqui interno, para poder encaminhar isso e conversar com a própria auxiliadora para saber qual o caminho, como que a gente vai fazer, se for realmente, né, adquirido essas relíquias. Obrigado, Jonathan, pela participação na reunião e por esse depoimento, tá bom? Marcelo. Fala. E até uma outra coisa também, que é por conta de trabalhar no sistema, eu acabo olhando um outro fator também que eu acho que pode ser muito bem valorizado quanto a isso, para além da preservação desses equipamentos e tudo mais, é a questão simbólica do fomento ao audiovisual que vai ser gerado pela Lei Paulo Gustavo, né? A questão simbólica de você preservar um equipamento que é do audiovisual campista, historicamente, e que tem tudo a ver com essa questão, né, que vai chegar um fomento muito proximamente para que a gente possa trazer à tona, né, esses fazedores de cultura do audiovisual. Então, eu acho que casa perfeitamente com o momento e casa perfeitamente com a necessidade do que a gente está trabalhando. Então, eu acho que isso é, inclusive, uma outra pauta. Eu vou levar isso para a auxiliadora para que ela tome conhecimento desse espaço e também para mobilizar a equipe, como o Jonathan mencionou, exatamente isso que ele falou, para fazer isso em etapas até chegar no financeiro. Além de ser totalmente em sintonia com o que nós propusemos no Plano Municipal de Cultura para a área do audiovisual, né?
Também tem Perfeito. Rapidinho, Marcelo. Perfeito, Ronaldo. Muito obrigada, Jonathan. Vamos combinar, vou entrar em contato com você para a gente combinar essa semana, de dar uma passadinha lá, porque também o que me preocupa, pessoal, é que o museu ele acabou ficando pequeno, sabe? Para tanta coisa. Eu acredito que esse acervo seria muito importante para o museu, mas se for muita coisa, acho que Campos... Com licença. Grazi, está falhando, não sei se é você aí ou se sou eu. Falhou para mais alguém? Falhou, mas depois parou de falhar, Salvadora. Ah, tá. Desculpa, gente. Não, Minha mas internet, todo mundo, mas deu para ouvir. A presidente Kennedy não é uma internet muito boa, não, sabe? Então, você está no museu? Você está no museu? Eu estou na minha casa, Marcelo. Pelo amor de Deus, por favor, uma folga. Por favor. Caramba. Então, deixa eu falar para vocês. Então, eu acho que a quantidade que está sendo falada aqui pelo professor Joilson, eu acho que, quem sabe, né, Ronaldo, a gente tem até um espaço realmente dedicado a essa memória do audiovisual em Campos, que merece, mas é claro que o museu, isso é muito pertinente com o museu, é claro que o museu pode receber, mas é importante essa avaliação que o Jonathan fez, até do quantitativo, que me preocupa, sabe? Se a gente dá conta de receber esse material, lembrando que a gente está com o acervo do Olavo Cardoso, a gente está com Mercedes Batista, a gente tem muita coisa no museu. Com certeza. Então, mas é claro que a gente vai salvaguardar isso, tá? É claro que a Fundação cumpre com o seu papel, tá? Muito obrigada, Jonathan. Vou entrar em contato com você essa semana. Maravilha. Beleza, entrou como pauta reserva Trianon, TMT, é o Pedro Carneiro? Eu acho que é o Pedro Carneiro. Então, peraí. Pedro, se for você, abre o microfone e dê bom dia para a gente. Bom dia, Marcelo. Bom dia a todos e a todas. Então, peraí, Pedro. A Cíntia vai fazer a chamada para poder registrar a sua presença. Cíntia, por favor. Bom dia, Pedro. Bom dia, Cíntia. Cíntia não vai fazer aquela formalidade, não? Eu estou procurando aqui. Tá. Na nossa planilhazinha aqui de presenças. Pela cadeira de teatro, suplência, Pedro Paulo Silva Carneiro. Bom dia a todos. Bom dia. Fico feliz em ter Pedro na reunião e mais feliz ainda por saber que ele continua vivo depois de ontem. Nós, né, Marcelo? Todos nós. É verdade. Bem, agora, esse segundo assunto da pauta de hoje, que é a respeito da agenda do Teatro de Bolso Procópio Ferreira. Na quinta-feira, Neuzinha da Hora, que é a coordenadora lá do Teatro de Bolso Procópio Ferreira, disse que tinha recebido o e-mail convocando para a nossa reunião de hoje, mas que ela já tinha participado na anterior com a Fernanda Campos, e até de lá mesmo, diretamente do Teatro de Bolso Procópio Ferreira, e achou que, pelo desenrolar da reunião, a coisa ficou toda definida, e realmente foi, tanto é que a agenda já está aberta. Adriano Moura me ligou, independente de saber que eu tinha conversado com a Neuzinha, ele me ligou dizendo que ele já agendou o espetáculo dele no Teatro de Bolso, então esse assunto ele não precisa ser pauta de hoje, porque ele já está resolvido. A agenda já está aberta e pessoas que estavam cobrando a abertura dessa agenda para agendar seus espetáculos já entraram em contato comigo dizendo que está tudo certo. Então, tá bom? Isso aí já está resolvido. Fabrício e Yara, que são meus queridos amigos da área teatral e pela sociedade civil, vocês têm algo a acrescentar, a colocar sobre isso, porque esse assunto, segundo eu conversei com a Neuzinha da Hora e com Adriano Moura, isso já está absolutamente resolvido. Sim, isso já foi resolvido, já foi aberta a pauta. Né? Maravilha. Então tá bom. Que bom que as coisas andaram, né?
Eu fico tão feliz, até porque essa é a penúltima reunião antes sobre a minha presidência, né? Porque depois da conferência, a presidente será Auxiliadora Freitas, se continuar presidente da Fundação Cultural Jornalista Lima. E aqui eu não tenho informação nenhuma de coxia, que ela vai cair, não, gente. É só para poder dizer que eu não posso afirmar, porque vai ser a presidente da Fundação que vai presidir partido depois da conferência. Yara, quer falar alguma coisa? Olha que vocês já sabem, você é terrível. Aqui, não, eu também não recebi nada, não. E eu queria só depois entrar nos informes gerais, tá? Não esquece de mim. E só isso mesmo. Mas, maravilha. Então tá certo. O pessoal da classe teatral está saciado. O pessoal está saciado em relação a esse assunto. Bom, agora eu puxei, né, porque esse assunto seria um pouquinho depois, na pauta, que seria a Conferência de Cultura, detalhamentos da nossa conferência. Então, vamos lá. Ronaldo Júnior, Graziela Escocar, que são os membros da sociedade civil da comissão eleitoral da nossa conferência. Os da sociedade civil são Genilson Soares e Cássio Peixoto. A presença aqui de Ronaldo e de Graziela. Acho que o Ronaldo está mais diretamente ligado a isso, por ser não do museu e sim do sistema, né? Então, Ronaldo, o que você pode adiantar para a gente daqueles trâmites burocráticos de publicação e prazos no Diário Oficial do andamento da nossa conferência? Pois bem, Marcelo, vamos lá. Dizer para vocês que na última semana já foi publicada a convocação geral da conferência, né? Que, inclusive, Cíntia providenciou, e que é um documento que basicamente nomeia, né? Não nomeia assim, não fala nominalmente, mas fala, está instaurada a comissão eleitoral, tal, para fins da conferência. É um documento padrão, assim como foi feito há 2 anos atrás. Já está na bio do Instagram, o Fabrício está aqui informando a gente. Perfeito. E agora, na próxima semana, vai ser publicado também o Diário Oficial com o regulamento, né, com esse regimento da eleição. Basicamente, foram feitas algumas leves alterações com relação ao ano anterior, né, a conferência do ano anterior, por óbvio, uma vez que a gente está falando agora de uma conferência presencial no Museu Histórico de Campos, né, que não é Inclusive, fomos lá essa semana para fazer uma visita para ver como se a gente não conhecesse o espaço, né, Graziela? Mas a gente foi lá, eu, Cíntia, Fabrício, para a gente fazer um reconhecimento. Ainda bem que vocês fizeram isso sem muito alarde. Só faltava dizer que vocês foram lá fazer uma visita técnica ao Museu Histórico de Campos, né? A gente foi lá reconhecer o espaço que a gente já conhece, mas para fazer uma divisão espacial, porque isso é um fato, aí vocês vão entender o porquê disso. Sendo 12 câmaras mais a plenária, a gente tem que pensar quais espaços do museu podem ser usados. Graziela, inclusive, estava lá, estava até de saída na hora, mas a gente vai retornar lá para conversar diretamente com ela o que a gente pensou, mas com a finalidade ali de dividir essas 12 câmaras nos horários, no espaço ali que a gente pensou. Beleza, então já fizemos essa parte. E com relação ao regulamento da eleição em si, vai ser publicado já agora, na próxima semana. Foi enviado essa semana para a comissão eleitoral, para a gente debater, para a gente trazer à tona isso. Não houve qualquer alteração com relação ao documento, que, como eu já tinha dito, desde lá atrás, quando a gente estava com dificuldade de completar os membros da comissão, eu tinha dito que eu fiz uma minuta que foi levada ao debate para essas pessoas. Eu entrei em contato pessoalmente com eles também, Graziela também está sabendo e tudo mais, para que lessem e soubessem essas alterações feitas, e está tudo ok com relação a isso. O prazo, inclusive, terminou ontem para alterações, e foi tudo feito de acordo, concordando com a situação. Isso, Graziela, inclusive, eu agradeço, ela mandou a planta baixa do museu para que a gente possa fazer essa divisão ali espacial. Perfeito. Quanto a prazos agora, eu vou lembrar aqui de cabeça mais ou menos, a gente colocou como inscrição, período de inscrição, de 1º a 5 de maio, especificamente a primeira semana do mês de maio.
Por que só essa semana? Primeiro, porque a gente não tem grande controle sobre publicação no Diário Oficial. A gente vai mandar, a gente tem uma expectativa de publicação, Cíntia. Eu já vou pedir que ela faça isso na próxima segunda, logo para adiantar. Mas, como a gente não sabe, pode sair de segunda-feira, mas também pode sair só na sexta, né? E aí, assim que sair, mas a gente espera que saia já na semana que vem, para quê? Para começar logo na segunda-feira da semana seguinte, indo de segunda a sexta-feira. Quando isso acontecer, no final de semana seguinte, a gente já vai publicar pelas redes sociais, e aí é uma questão que a outra conferência usou, que eu achei ótima, para não ter grande burocracia, a lista dos inscritos para eleitor e candidato vai ser publicada pelos veículos oficiais do Concultura nas redes sociais, o que já nos faz ganhar um prazo, porque a gente não vai precisar do Diário Oficial. Perfeito. E aí, ao fazer isso, a gente ganharia ali alguns dias. Então, a gente consegue, por exemplo, publicar num domingo, vamos supor. Agora não vou me recordar se foi domingo ou se foi segunda que eu botei. Mas, enfim, a lista final de candidatos e eleitores está marcada para ser divulgada no dia 11, véspera da abertura oficial da conferência. Então, isso já garante, ou seja, a gente fazendo com tal antecedência, a gente, por conta de prazo de recurso, análise de recurso e tudo mais, documentação, a gente teve que publicar na véspera da conferência. Então, imagine se a gente publicasse depois, se a gente ampliasse, por exemplo, esse prazo inicial, não daria. Então, a intenção é essa, e o prazo vai ser, então, período de inscrição, mais recurso, mais publicação final, entre 1º de maio e 11 de maio. É isso que vai ser utilizado. Alguns informes gerais quanto a modificações feitas em relação ao regulamento anterior. Algumas coisas que devem ser pontuadas aqui. Primeiro, os ouvintes não precisarão se inscrever. Eu acho que isso quebra uma questão burocrática fundamental na situação, porque a gente teria que analisar também, isso também aumentaria o prazo, porque a gente teria que analisar a documentação, por exemplo, dos ouvintes que sequer vão participar da formalidade da conferência, no sentido de votação, eleição, coisas do tipo. Eles não são candidatos. Daí a gente tirou essa parte burocrática. Uma pergunta, Ronaldo, mas o ouvinte ele pode falar, né? Claro, inclusive está expresso no regulamento que o ouvinte isso é importante. Tem voz, mas não tem direito a voto. Mas já chegou a existir o impedimento de ouvinte falar, o que eu acho isso aí totalmente autoritário. Não, tanto é que eu estou ressaltando o que foi mudado. O que não foi mudado é justamente o que eu não estou falando. Então, assim como na conferência de 2020 não foi mudado, naturalmente, o ouvinte tinha voz, sim, tinha direito à voz, como, na minha opinião, a gente tem que manter a praxe democrática, inclusive a prática aqui das nossas reuniões, e que sempre foi, que na minha opinião tem que manter sendo, sempre foi do que eu conheço, né, que eu digo. Então, né, desde que eu estou presente aqui no Concultura, desde 2018, então, naturalmente, eu conheço essa prática e assim foi mantido. Beleza. Então, passado esse ponto, os ouvintes não precisarão se inscrever, tanto é que a gente não emite certificados ou declarações de participação para fins acadêmicos ou outros quaisquer. Então, a gente evitou esse trâmite para que a gente foque apenas nos conselheiros candidatos e, nos candidatos e eleitores ali da conferência. Foi isso. Outra coisa, a inscrição para a conferência será feita virtualmente. Isso também ocorreu na conferência passada, só que com um porém. A gente, claro, entendendo que nem todo mundo tem acesso à internet e nem todo mundo tem a facilidade também de lidar com um formulário para anexar vários documentos e tudo mais, a gente abriu a possibilidade, inclusive isso está informado em mais de um momento, acho que pelo menos 3 momentos do regulamento isso está informado. Eu incluí o contato telefônico, agora a gente está com telefone institucional no sistema, incluí o contato telefônico, que tem WhatsApp e telefone, e o e-mail do Concultura,
para que as pessoas que têm essa dificuldade possam marcar presencialmente para serem atendidas, seja por mim, pela Cíntia, pelo Fabrício, ou se duvidar até mesmo pelo Pimentel, que é do Copan, que também faz parte do sistema e nos auxilia quando necessário. Então, é basicamente isso. Isso é fundamental, Ronaldo. Isso é fundamental, porque na minha primeira gestão como presidente aqui do Cultura, eu fui uma das pessoas que mais pedi encarecidamente a Graziela Escocar que ela, no Museu Histórico de Campos, no auge da pandemia do coronavírus, fizesse também lá para a Lei Aldir Blanc, o quê? Também inscrições presenciais, e ela, com a equipe aguerrida do Museu Histórico de Campos, fez isso, porque eu sou absolutamente contra. A única forma com computador, com essas coisas que as pessoas às vezes não têm acesso e não têm saco e precisa ter a segunda via, que é a presencial. Nós somos seres humanos, não somos robôs. Né? Não, e para complementar essa sua fala, eu digo além, eu acho que até a situação de pensarmos equivocadamente, que a gente tem às vezes, pelo menos eu percebo isso na fala de muita gente, às vezes, não digo daqui, mas no meu convívio cotidiano, que às vezes dá a impressão de que todo mundo tem acesso à internet. E isso é uma fala que às vezes é equivocada, porque a gente tira pela nossa realidade pessoal, mas que, na verdade, muita gente não tem facilidade, seja por desconhecimento, por não fazer parte desse mundo digital, seja por não ter acesso por condições estruturais, financeiras ou quaisquer que sejam. Então, eu digo por isso. Então, o que a gente pensou foi uma marcação de horário, e aí vai ser, portanto, um atendimento dedicado a essa pessoa, né? Para que cada pessoa que tenha dificuldade, ou mesmo que tenha dúvida, possa sanar essa dúvida ou essa dificuldade presencialmente lá no Teatro Trianon, marcando um dia, um horário para que a gente possa atender. Eu vou corroborar com você, acrescentando o seguinte: foi perfeito. Muita gente não tem acesso à internet, e muita gente que tem acesso à internet não tem à sua disposição uma internet de qualidade, que vai cair e tenta se inscrever e não consegue. Ele tem internet, mas não consegue porque a conexão dele fica lenta, e para fazer inscrição pode cair e ele acaba não se inscrevendo. A verdade é essa também. Exato. E aí o que eu vou pedir a colaboração aqui dos conselheiros. Eu sei que a gente não está com quórum hoje, por conta do dia, por conta do carnaval e tudo mais, mas eu quero que os presentes aqui saibam o seguinte: assim que for publicado, na semana que vem, o regulamento da eleição, eu peço que vocês divulguem maciçamente, amplamente. Para quê? Para que lá no dia 1º de maio, quando a gente só tiver 5 dias de inscrição, para que todas as pessoas que de fato tenham interesse saibam que as inscrições estão abertas. Isso é fundamental. E aí, para isso, claro, nós do Poder Público vamos divulgar, eu vou divulgar inclusive nos meus grupos particulares, mas eu peço que os conselheiros da sociedade civil façam isso para que eles se mobilizem junto com suas bases de contatos da área, de cada segmento das câmaras. Então, isso é fundamental para que a gente possa, dentro desse prazo mínimo que a gente conseguiu, cumprir com esse papel democrático de dar acesso a essas pessoas. Então, é isso. Eu acredito que eu pontuei aqui as 3 principais coisas que foram alteradas, que foi com relação aos ouvintes, com relação à mudança, né, do virtual para o presencial, e com relação a esse atendimento presencial ali da conferência. E claro, a questão dos prazos também eu pontuei aqui. É basicamente isso, e para a semana que vem já vai ser publicado. Eu tenho 2 questionamentos, mas eu vou passar a palavra para Fabrício Simões, que ele pediu a palavra. Fabrício. Oi, bom dia. Sobre o prazo, eu estou vendo aqui, Ronaldo, deixa eu abrir meu calendário aqui de volta, né? Se a gente mandar no dia 24, né, na segunda-feira, eu acredito que até o dia 27 ou 28, que a esteja no DO, né? Se a gente pudesse aumentar esse prazo de inscrição, colocar então no dia 28, né?
aí já aumenta um pouquinho, né? Já ajuda até mesmo as pessoas a terem mais noção, né? Que a gente já começa a divulgar essa semana mesmo sobre a abertura das eleições, da conferência. A minha preocupação, Fabrício, e aí eu exponho aqui ela para vocês também, por que eu pensei nesse prazo, eu sugeri esse prazo de 1º a 5, é que a natureza dessa publicação, se eu não me engano, é uma portaria. Eu não lembro se é uma portaria ou se é uma resolução, eu não me recordo agora de cabeça. Essa publicação, portanto, ela acaba tendo um trâmite interno um pouco maior. Eu lembro disso que o do Copan foi exatamente isso. Demorou mais também e a gente acabou tendo um pouco mais de dor de cabeça. Então eu pensei nesse prazo. Por mim tinha que começar dia 25. Por mim tinha que estar aberto já a inscrição. Mas eu acho que a gente tem que lidar com prazos realistas nesse sentido. Mas, Fabrício, se a gente conseguir uma articulação interna para levar esse documento à publicação antes, naturalmente, eu estou totalmente eu estou de acordo, inclusive acho que os membros da Comissão Eleitoral também estarão, os demais membros, para a gente ampliar esse prazo, que eu acho que é o melhor possível. Tá bom, obrigado. Falou. Então, vamos lá, Ronaldo, 2 questionamentos meus. Em relação ao regramento da eleição, está mantido aquele item importantíssimo que é o impedimento de qualquer pessoa que ocupe cargo de confiança, seja RPA ou DAS no governo municipal, de concorrer à vaga em Câmara da Sociedade Civil. Confere? Mantido. Confere. Perfeito. Tá. Não foi sequer alterado esse item. Para vocês saberem, não foi sequer alterado. Porque ele, aliás, foi muito bem redigido, eu sou um dos redatores disso. Aí, vamos lá. Outro assunto, em relação a relatores dos encontros das câmaras técnicas, das 12 câmaras técnicas. Vocês já pensaram em nomes, essas coisas? Então. Tinha uma proposta da Aline Portillo de um pessoal vir colaborar lá, lembra? Eu lembro disso, é verdade. A gente não se lembrou disso na hora que a gente estava conversando. Que essa semana, nessa reunião que a gente fez no museu, eu, Cíntia, Fabrício, Fabrício, não só como conselheiro, porque ele é conselheiro pela sociedade civil, mas como nosso constante ali apoiador em todas as ações do sistema, seja do Copan, do Concultura ou do Funcultura. O que acontece? A gente estava conversando o seguinte, que dada a dificuldade, porque normalmente, pelo que eu me recordo, e aí eu me recordo de muito pouco tempo atrás, que eu participo do Concultura só 2 conferências, eu me recordo de os conselheiros anteriores, que estão deixando o cargo, muitas vezes, participarem como ali secretários, relatores, das câmaras. Só que eu percebo que a gente tem uma certa dificuldade com relação a isso, porque ou os conselheiros do momento, da sociedade civil, serão candidatos, e aí eles naturalmente já não podem ser relatores das câmaras, ou eles estarão impedidos por alguma situação, não sei de qual natureza, com relação à participação na conferência. Tanto é que a gente teve dificuldade para compor a comissão eleitoral. Então, o que a gente pensou? Articular, e até o Anderson está aqui, que não me deixa mentir quanto a isso, que eu cheguei a conversar sobre isso com ele, articular com a Silvia Paz e com outros setores da Fundação Cultural também, para que a gente consiga, dentro do quadro de servidores ali da Fundação, ter participantes como relatores, como presidentes, como se fosse o presidente da Câmara, naquele momento ali da eleição, para poder guiar a votação, passar para os mediadores, vamos chamar assim. Mediador, o termo mediador. Perfeito, é que eu esqueci o termo. Os mediadores e os relatores, para serem pessoas da própria fundação com relação a isso, para que possam nos auxiliar e auxiliar, claro, o bom andamento dos trabalhos. Foi isso que a gente pensou. Tá, entendi. Mas, de qualquer maneira, Cíntia, minha querida, faz um contato com a Aline, porque, de repente, como ela propôs isso e nós aprovamos em plenária em outra reunião, ela pode ter feito algum contato, e aí ficaria chato, contato já feito, descontactar.
Sim. Entendeu, Cíntia? Pode deixar. Isso é importante, porque aí a gente está sendo justo, na verdade. Bom, Não, Marcelo, inclusive eu faço aqui, deixo registrado aqui o meu esquecimento, de fato, desse item, que a gente não levantou isso na reunião. Não foi, portanto, uma forma de ignorar a proposta dela de modo algum. Pelo contrário, é muito bem-vindo. não, sim. Pelo contrário, a gente está aberto a qualquer sugestão e apoio, ainda mais nesse momento, tanto é que é um apoio que parte da própria sociedade civil, que cumpre um papel importantíssimo dentro da conferência. E aí, qual é a sua próxima questão? Para eu poder também, eu tenho uma outra coisa para colocar. Não, eu tenho uma outra, mas antes eu quero passar a palavra para o Anderson Cabral, que se inscreveu. Se não for para assuntos gerais, se for para esse assunto, pode abrir o microfone, Anderson. Bom dia a todos. Eu queria dar uma sugestão em relação ao prazo de inscrição, porque a gente pode colocar no regimento, em vez de colocar uma data específica, mudar o termo e colocar abertura assim que o regimento estiver publicado. Então, independente da data que ele sair, já começa naquele dia. A gente começa a divulgar, foi publicado, já começa a divulgar, já pode se inscrever, não precisa esperar uma data específica. Perfeito, ótimo. Então eu posso mudar, ao invés de colocar dia 1º de maio, eu coloco que essa data vai iniciar a contar da publicação deste regulamento. Eu faço exatamente isso. Concordo com você, eu acho também que o pessoal da comissão não discordará, porque é aquilo que eu falei, é a ampliação do prazo, ampliação para dar acesso mesmo a mais pessoas, né? Ainda mais começar dia 1º, que é um feriado, de repente as pessoas estão fora de campus, não estão disponíveis para esse assunto, isso acaba prejudicando. Perfeito, Fabrício, isso aí também botar na bio do conselho. E vai ficar que nem aquele negócio da lei, né? Ela, assim que for publicada, passa a estar vigente, né? Entra em vigor na data da publicação. Isso aí. Bom, querido, eu acho que você vai complementar alguma coisa, mas eu quero falar sobre a programação e até esclarecer algumas coisas aqui. A gente teve um contato telefônico, eu e o Ronaldo Júnior, essa semana, o contato telefônico pelo telefone é um pleonasmo delicioso, né? Então, nós tivemos um contato telefônico e eu acabei lembrando a ele algo que ele tinha esquecido um pouquinho, que era sobre a nossa abertura da conferência ser ali na Praça do Santíssimo Salvador, em frente ao Museu Histórico de Campos, com artistas locais que estariam lá colaborando com suas artes de forma gratuita, sem nenhum cachê. E aí ele falou que realmente tinha se esquecido, que isso foi até aprovado em plenária por nós, e que agora, devido ao pouco tempo, abriu um processo licitatório para negócio de palco, sonorização. Não é nem licitatório, Marcelo, é o processo de permissão do bombeiro e da polícia militar, por exemplo. Os prazos de usar um espaço público, né? Aí o que acontece? Eu falei, não, peraí, tudo bem, mas vamos chegar a um denominador comum. Eu sou daqueles caras que, mesmo se a gente perde ganhando. É melhor do que ganhar perdendo, né? Então, a gente perde ganhando. Não vamos abortar essa ideia, que essa ideia é sensacional. É sensacional. E vamos usar o quê? A calçada do Museu Histórico de Campos. Olha, eu legislando sobre a calçada do museu que é coordenado por Graziella. Então, a gente vai usar a calçada, porque aí já não precisa dessas autorizações, e já foi usada várias vezes. É só as pessoas chegarem na calçada ali, qual é o problema? E aí, as manifestações artísticas, elas podem ser feitas. Não precisa ter uma sonorização. Tem a caixa de som que o museu usa, que eu acho que é da Academia Pedralva Letras e Artes, ainda é aquela caixa e microfone, não são, Graziella? Eu acho que são, porque a última vez que eu estive lá no museu... Marcelo, a caixa da Pedralva está com a Pedralva agora lá no Palácio da Cultura. E é verdade. Era isso que eu ia falar. Antes da Graziella abrir o microfone, eu já ia falar isso. Que eu sei que não o Genilson sabe disso? Porque vai ter uma palestra do Aristides Sofiati pelo Instituto Histórico e Geográfico, terça-feira agora.
A gente tá quebrando galho lá, sabe? Com uma caixa emprestada. Entendi. A gente tá quebrando galho com uma caixa emprestada aqui do meu namorado lá no museu, é isso. Ah, não, então tá ótimo. Então vai quebrar um galinho para a conferência também. Então, até porque acho que na plenária final da conferência, e eu já vou falar para a Cíntia, para Ronaldo, na plenária final da conferência tem que ter sonorização, porque vai ter muita gente, e aí quem estiver falando, para ser melhor ouvido, ele precisa falar no sistema de microfonagem, no caso. Bom, então, também solicitei, e a Cíntia imediatamente enviou para todo mundo, uma sugestão de artistas. Inclusive, eu fiz uma observação que ela colocou lá no corpo, né, do texto do e-mail, que quem sugerir artista já vai sugerir um artista, sabendo que ele não vai receber cachê, e a própria pessoa que o sugeriu fique responsável para contactá-lo, para ele fazer uma participação nessa manifestação, porque eu quero pegar as pessoas saindo do comércio, saindo do centro, saindo dos estabelecimentos de ensino da área central, ou seja, quem está passando por ali, ou voltando para casa, ou indo para casa. Então, eu acho muito interessante que isso aí seja ali. E vai ser na rua, não vai ser na Praça do Santíssimo Salvador, mas vai ser em frente à praça. Então, quem tiver trazer propostas para poder sugerir aqui. As minhas duas propostas foram de Matheus Nicolau, que já estava certo para a data anterior, mas já entrei em contato com ele, e ele ficou de me dar uma resposta até segunda-feira, mas está a 90% de chance de poder. Ele disse se ele é meu talismã, eu também sou talismã dele. Então, eu e Matheus Nicolau, meu lamparão musical aqui do Centro Cultural Marcelo Sampaio, ele vai dar a resposta segunda-feira. Mas também não há problema, porque pode botar na programação, caso o nome não esteja fechado, os nomes fechados e outras atrações, porque isso é uma coisa que pode ser pouco, não precisa ser tanta, com essa rigidez, né? São tal. É uma manifestação artística, de várias vertentes artísticas, inclusive. Pensei no Arthur Gomes e falei com ele, e ele falou que tranquilo, e Arthur não precisa de microfone também. Arthur, como diz o Mário Sérgio, Yara e Fabrício vão rir, como diz o Mário Sérgio, né? Vocês sabem quem é Mário Sérgio Cardoso, né? Mário Sérgio, xinga uma poesia aí, Arthur. Xinga uma poesia aí. Não é não, Fabrício? Então, o Arthur vai estar lá, com certeza. E também, aí eu estou tendo uma dificuldade, ou eu estou ligando para o celular da Clarissa Semensato e ela não me atendeu e não me retornou, coisa que ela raramente faz. Eu queria depois que o Ronaldo falasse para ela que eu estou tentando entrar em contato, porque ela era já aprovada em plenária a responsável pela palestra de abertura lá na sexta-feira à noite, depois da apresentação artístico-cultural ali na calçada do museu. E eu queria confirmar com ela, porque ela falaria um pouquinho daquele tema mesmo, funcionamento, a importância de ser conselheiro municipal de cultura, até onde podemos ir, e por aí vai. Então, a gente até falou isso aí, só não consegui falar com ela, com Clarissa Semensato, eu não consegui falar com ela. Ronaldo, eu mando uma mensagem para ela para confirmar que você está tentando falar com ela. E não para ver lá as chamadas não atendidas lá no celular dela. Tocou até da caixa postal. Não, tranquilo. Eu tenho uma sugestão, não de uma pessoa, mas sim de um formato. O Anderson, que está aqui presente, aí eu vou até pedir para que ele complemente se eu errar em alguma coisa, ele mencionou, e Graziela também, que naturalmente Graziela está ciente, que é uma agenda do museu. O Anderson comentou com a gente, quando a gente estava lá batendo um papo sobre essas possibilidades, foi logo após essa ligação, inclusive, a gente estava conversando sobre isso e ele levantou que foi feita uma ação, se eu não me engano, recente no museu, que foi uma espécie de jazz, se eu não me engano, que saía do museu e fazia uma espécie de intervenção ali na frente. Eu não conheço o artista, nenhum de nós ali, quando isso foi mencionado, nenhum de nós conhece o artista que fez essa ação, mas eu não sugiro a pessoa, mas sim a ação.
Perfeito. Aí o Anderson mencionou o projeto Nota Jazz. Eu acho, inclusive, o nome bem interessante. Ele levantou um outro nome no dia que eu esqueci agora também, que eu adorei também o nome. Mas que eu acho Nota que seria 10 legal. é uma brincadeira fonética com a nota 10, né? Legal, Isso. bacana. Mas eu lembro que ele fez um outro nome, que ele confundiu o nome no dia, e eu achei ainda melhor esse outro nome que ele trouxe. Mas o que acontece? O Jazz Surpresa, ele escreveu ali, ó, Jazz Surpresa. Isso, Jazz Surpresa. Mas isso não é melhor do que nota Jazz mesmo, Ronaldo? Aí eu discordo de você veementemente. Não, eu achei legal. Eu comprei a esse nota nome. A Jazz é sensacional. É bom, se eu puder falar um pouquinho, desculpa. Claro, Graziela. Só queria levantar isso como sugestão. Sim. Independente do artista que fizer, que aí a gente pode levantar o nome do artista, eu acho que o formato é muito interessante, que a gente vai fazer uma espécie de intervenção artística saindo do museu. É isso. O Matheus, ele apareceu no museu através da Adriana Cunha, indicando o Matheus para fazer essa intervenção. A princípio, ele queria... Qual é o sobrenome desse Matheus, Graziela? Eu vou procurar aqui para você, Marcelo, porque de cabeça eu não me lembro. Ele até já me mandou aqui no Instagram a banda dele, enfim. É um projeto que ele quer mostrar o que é o jazz realmente, porque a partir de um festival de jazz que teve esse ano no Parque Centro, tocou tudo menos jazz lá. E aí ele queria trazer isso para a população campista, sabe? E ele me pediu isso. Ele queria que fosse surpresa, realmente. Ele não queria que a gente noticiasse. Só posteriormente. E também, dia 30 desse mês, é o dia do jazz, que vai ser num sábado. E ele vai fazer uma apresentação. Eu vou mandar para vocês, eu só não sei te dizer agora o horário de sábado, tá? Mas eu vou mandar para vocês no grupo do WhatsApp, por e-mail, para falar com vocês que dia 30 vai ter essa apresentação dele também. E eu acho que seria muito interessante a gente convidar ele para outras coisas, para as outras ações culturais. E eu vou te encaminhar o nome dele direitinho, o contato dele. É uma boa pessoa, sabe, Marcelo? Você vai gostar muito dele. Que bom. Graziela, se eu não me engano, é Campos o sobrenome dele, não é não? Mateus deixa eu olhar aqui rapidinho. Não é a cidade dele, Campos, não, Ronaldo? Não. Aqui. Mas eu acho ótimo e concordo com ele. Salvo raríssimas exceções, festivais de jazz em Campos são de blues. Sim, isso aí. São de blues. Que é um outro estilo. Nada contra o blues, mas não é festival de blues, né? É de jazz. Mas geralmente as bandas são de blues. Matheus Campos. O Anderson botou aqui, multi-instrumentista natural de Mesquita. Então não é de Campos, é o Matheus Campos, que não é de Campos, que nem o nosso município, que é Campos dos Goitacazes, mas não é dos índios Goitacazes que foram dizimados por os invasores brancos europeus portugueses. Mas indígena, Marcelo, olha que eu tô apanhando com isso, hein? Indígena, hein? É indígena. Não é tribo mais, eu acho originários. Campos é de todos, menos dos Goitacazes. Isso é um desrespeito à memória da tribo Goitacá. Um desrespeito. Vamos lá. Viu, Ronaldo? Da aldeia, Goitacá, da aldeia. Olha, eu estou falando isso porque a gente fez uma postagem recentemente e tanto eu quanto até o estagiário do museu, a gente não costume, né, da gente falar índio e tal. O pessoal caiu de pau aí, a gente fez uma outra postagem do estagiário falando direitinho todos os termos corretos, tá? Tá lá para quem quiser assistir, tá no Instagram do museu e no Face. Tá. O Pedro Carneiro. Pedro, meu querido, tá falando. Teria como fazer uma retrospectiva da atuação do Conselho de Cultura desde sua fundação e os seus gestores, e também os conselheiros atuais trazerem dentro de sua área intervenções artísticas para a conferência? Não, as intervenções artísticas, isso aí, eles podem não só convidar alguém, como se sugerirem também, não é? São artistas. Vários conselheiros são artistas, praticam alguma arte, isso já está subentendido. Agora, em relação à retrospectiva da atuação do Conselho de Cultura, isso aí é muito importante para quem vai ser mediador das câmaras, porque o funcionamento do Concultura vai ser falado lá pela Clarice Semensato, caso ela confirme a presença. E
Lembra que a gente falou? Outra coisa, Cíntia, você que está com a parte de logística da conferência, é importante que cada Câmara tenha o Plano Municipal de Cultura em mãos, porque essa vai ser a primeira conferência em que nós vamos ter, eu tenho certeza absoluta, menos propostas diferenciadas. Por quê? Porque nós não tínhamos um plano como hoje temos. Nós hoje temos um plano aprovado, publicado em Diário Oficial, que faz todas as diretrizes. Eu até fiquei de procurar, não fiz esse meu dever de casa. Procurar, porque aquele negocinho bacana, são 5 eixos temáticos, tantas diretrizes, tantas... Ô, Fabrício, você que é meio maluco, e quando eu falo isso, é um elogio, né? Porque eu adoro gente maluca. Eu tenho uma atração de enorme tesão por esquisitices. Adoro gente esquisita, adoro. Então, o seguinte, procura lá aquele negócio, são tantas diretrizes, aí vai assim, 5 é o menor, aí depois vem metas, objetivos, se eu estou errado, não sei, metas, objetivos, até que terminar ações, aí vai para algo que tem mais de 100. Ou seja, é muito legal. Por isso que eu digo que o nosso Plano Municipal de Cultura ele é robusto. Ele é robusto mesmo. Só é que precisa, Cíntia, o pessoal ter isso em cada sala de Câmara temática. Pode deixar. Agora, outra coisa, só para passar a palavra... Não, ninguém pediu... o Fabrício disse ok. Bom, Pedro falou isso aí. Mas é legal, viu, Pedro? A sua proposta é ótima, mas também já estava na nossa cabeça também. Agora, uma coisa também... Desculpa te interromper, mas só para não perder o raciocínio. Inclusive, nessa nossa reunião do sistema sobre a conferência, eu mencionei isso, e que é muito positivo, isso tem que ser, obviamente, ressaltado a todo tempo, essa questão do Plano Municipal de Cultura já em vigor, né, já aprovado e em vigor desde 2021, e que é interessante isso, porque acaba que as câmaras vão consequentemente, ter menos demora para atuação, né, digamos assim, porque normalmente, pelo que eu me recordo, as câmaras temáticas, na hora de conversar, elas levantavam também os itens para serem colocados no futuro Plano Municipal de Cultura. Não sei se você se recorda disso. Lembra que a Câmara não fazia só a votação, a Câmara fazia uma lista de tópicos, que a gente inclusive tem na ata e isso vai ser desnecessário esse ano. Exato, entendeu? isso é ótimo, isso é incrível. É muito bom a gente chegar num momento em que a gente conseguiu construir uma série de atuações para chegar no momento em que a gente não precisa mais fazer essas sugestões. Pelo contrário, sugestões que vierem serão anotadas para a alteração do plano, né, no futuro. Então, assim, é isso, muito bom, muito positivo, e isso otimiza ainda mais o tempo da nossa conferência com relação aos candidatos e eleitores. Exatamente. A outra Paulo coisa... Moura entrou aí, gente. Então faz a chamada aí, Paulo Moura, obrigado pela presença, e passou a ter quórum. Passou a ter quórum com a chegada dele. Olá, Paulo, tudo bom? Tudo bom, Vou fazer a chamadinha, graças a Deus, tudo bem. Uma chamadinha só para constar sua presença aqui para a gente. Titular de Cultura Popular, Paulo César Prazeres Moura. Presente. Maravilha. Com a chegada sua, Paulo, temos 8 conselheiros, que é o quórum mínimo, 4 da sociedade civil e 4 do poder público. Mas acho que não vai ter uma votação hoje, não. Mas que bacana, porque mantivemos a tradição de termos quórum em todas as reuniões, Ronaldo. Eu estava bem preocupado com isso. Quase pegando o celular para ligar para Toninho Chita, para ele entrar. Não, e não só, isso também nos dá respaldo quanto ao que estamos conversando aqui. Isso além da questão simbólica, que eu acho sensacional, que é de termos, né, sempre uma atuação expressiva, significativa dos nossos conselheiros, eu acho que é muito bom para a gente conseguir aqui ter o respaldo mesmo burocrático, legal ali do quórum do que a gente está falando. Mas o Pedro levantou uma questão aí, quando falou da trajetória do Conselho Municipal de Cultura, que eu, por exemplo, quando eu vou falar da história do nosso Concultura, eu não vou para a data que a maioria das pessoas considera, não. A maioria das pessoas considera Conselho Municipal de Cultura a partir de 2006, quando o Lula era presidente. Era Lula 1 ou 2 no 6? Eu acho que era Lula 1, né? Eu acho que era Lula 1.
que agora ele está no 3, né? Ele foi eleito em 2002, não foi, gente? Eu acho que era o primeiro governo do Lula. Aí que ele criou o Sistema Nacional de Cultura, que foi, fazia parte dele os sistemas estaduais de cultura e os sistemas municipais de cultura. Mas eu vou para o século passado. 2006, fundamental. A configuração hoje do Conselho, eu considero a melhor até hoje, até então. Mas eu não posso, inclusive como historiador, professor de história e pesquisador, eu não posso ignorar que nós tivemos um embriãozinho em 1973, que está até no nosso arquivo. Quando o Joilson Bessa fizemos começamos a fazer uma verificação do arquivo nosso aqui do Concultura, nós chegamos a identificar, em 1973, o prefeito de Campos era Zezé Barbosa. Olha só, a viúva dele, a dona Zaira, morreu essa semana, né? Sentimentos aí para a família, né? Diniz Barbosa. E aí, ou Barbosa Diniz, como quiserem. Então, em 1973, assinado este plano, sabe por quem? Nada mais, nada menos do que Oswaldo Lima, jornalista. Então, eu tenho até uma cópia, porque quando eu vi, eu não vou dar bobeira, né? De ver um negócio desse, não posso retirar nada do conselho, do arquivo, mas xerocar, eu xeroquei. Fiz uma cópia e trouxe para mim. Então, deixei lá o original. Datilografado, tá? Datilografado em máquina de escrever, datilografado lá, esse primeiro plano municipal de cultura, uma coisa muito rudimentar. Mas, Pedro, não sei se eu acho que você vai concordar comigo, mas nós não podemos ignorar isso. Mas não era um plano municipal de cultura que só passou a existir nesse sentido a partir de 2006. Então, o que acontece? Em 2006, ele virou paritário, porque antigamente era um conselho só consultivo, não era deliberativo, não havia eleição para conselheiro, eram convidadas as pessoas que possuíam um certo notório saber, uma certa fama na cidade. Então, aí eram só para uma espécie assim, meio de um clubinho. Não tenho nada contra, eu acho fundamental ter existido, mas era uma coisa meio clubinho fechado, entendeu como? Não tinha essa configuração que nós temos a partir de 2006. Isso que na verdade, eu faço questão de sempre falar. Por isso que eu tenho muito receio quando alguém vai falar da história do Concultura, quando ignora de 1973 a 2006. É claro que o primeiro plano municipal de cultura na configuração do Sistema Nacional de Cultura fomos nós que aprovamos aqui, inclusive com uma gestão da sociedade civil. E eu tive isso para o meu currículo, que é uma das coisas que eu mais me orgulho de ser presidente do Concultura. Então, aí o Pedro, sim, todo o início faz parte da história construída. Agora, Eliana chegou, também tem que fazer a chamada para ela, e Fabrício Simões pediu a palavra sobre isso. Olha, então, Eliana faz a chamada, querido. Eliana e Gustavo chegaram, tá? Gustavo também chegou? Então, Chegou. faça a chamada dos dois. Pela cadeira de Instituições de Ensino Superior, suplência, Gustavo Landim Sofiati. Presente. Obrigada, Gustavo. Da Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia, titular Eliana Carneiro Moreira. Presente. Obrigada, Eliana. Agora estamos com um quórum de 10. Quórum de 10. Fabrício Simões, sobre o assunto, abra o microfone. Fabrício? Oba! Presidente, solicitar a você, né, e a todos, e a Cíntia, a gente está tentando levantar, né, todos que já fizeram parte do Conselho, né, para a gente colocar até na PI do Concultura, desde quando o Conselho existiu até hoje, quem passou por lá,
né? Essa referência histórica das pessoas que passaram por lá, né? Então, a gente tentar um ajudar o outro, quem lembrar, quem achar algum documento, né? Para a gente poder fazer essa tão importante passagem, né? Acho importantíssimo, é memória, isso é memória. Para pesquisadores, isso é fundamental, e para nossa memória enquanto conselheiros é muito importante mesmo. Maravilha, vamos sim, vamos sim. O próprio arquivo, eu e Joilson não concluímos o trabalho, porque são muitas pastas, aquelas pastas meio retangulares, gordinhas, né? Tipo assim, a gente começou, primeiro, como todo pesquisador faz, separando os documentos por suas naturezas, né? As naturezas dos documentos. É convite, é ofício, é regimento, é o quê? Então, a gente começou o trabalho. Encontramos cada coisa, eu fui fazendo cópia de tudo. Não tirei um original do arquivo, mas tem um monte de cópia aqui, gente. Um monte de cópia aqui. Porque tem coisas deliciosas. Até letra daquela música, acabou, pai, que o Zeca Pagodinho, que eu não sei por que aquilo. Teve também uma minuta da Secretaria Municipal de Saúde. Eu queria entender por que aquilo veio parar no arquivo do Concultura. Fora outras coisas mais escabrosas. Cíntia está rindo aí, né? Eu já estou sentindo que está rindo. Bom, então, mas eu tenho tudo copiado. Tudo copiado. Eu tenho. Mas o nome eu sou chato. Não vai estar, não, que eu já fico preocupada, hein? Cristiana, tem muita coisa. O seu pai assinou, em 1973, máquina de escrever. Datilografado o plano. Datilografado. Mas que não tem nada a ver com o Plano Municipal de Cultura. Por isso que eu não falei que é o primeiro no formato do Sistema Nacional de Cultura, que é 2006, Lula 1. Gustavo adora negócio de data. Estou brincando com ele, é claro. Não, mas ele é bom nesse negócio. 2006 é Lula 1, não é, Gustavo? Lula 2 é depois, que eu acho que ele foi eleito pela primeira vez em 2002. O que você pode me ajudar aí? Gustavo? Não sei se você está ouvindo, Marcelo, mas é isso sim. É isso sim, é porque eu estava com um problema aqui para conseguir falar, para ligar o microfone. Mas é assim, Lula 1. Então é Lula 1. Que legal, né? Agora, essa situação aí do pai de Cristina Lima, eu acho que foi uma média que Zezé Barbosa quis fazer com ele para atingir Rockefeller, que não gostava do pai dela, né? Foi contra a Constituição do Palácio da Cultura. Depois ele também deu o nome de fundação, né? Cristina, eu estou falando porque Cristina sabe disso. Cristina sabe disso, ela que me contou a primeira vez essa história. Quando estava sendo construído o Palácio da Cultura, não foi isso, Cristina? Seu pai foi contra. Aí Zezé Barbosa, que era adversário de Rockefeller, resolveu fazer todas as homenagens possíveis ao seu pai. Gustavo, você é inteligentíssimo, só para deixar bem claro, ele era contra o Palácio da Cultura, não por causa do Palácio da Cultura, mas porque ele destruiria uma praça lindíssima que havia em frente à Santa Casa, onde foi construído o Palácio da Cultura, né? Não, e outra coisa. Papai, sim, exatamente. De não ter nenhuma formação na questão da ecologia, ele achava um absurdo destruir aquele cinturão verde ali que a praça representava, que ficava em frente a um hospital, onde, né, a renovação do ar, enfim, essa questão ecológica que eu também domino, era importantíssima para o hospital. Então, papai sempre foi de basear muito seus argumentos em fatos, né? Então, era uma praça belíssima, acho que ninguém aí do conselho, não sei se lembra disso, mas eu muito bonito. Eu passei a minha infância na Praça da Bandeira. É o nome dessa praça que ficava em frente ao hospital, Praça da Bandeira, maravilhosa. Odiei quando destruíram ela. Pois é, papai foi radicalmente contra. Agora,
o projeto que deu o nome de papai à Fundação e ao Centro Cultural Jornalista Oswaldo Lima, que pouca gente sabe que a Fundação tem como centro, como sede, o Centro Cultural Jornalista Oswaldo Lima, nome fantasia, Palácio da Cultura. Quem fez esse projeto na Câmara foi Severino Veloso, tá? Foi ele que entrou com um projeto de lei dando o nome de papai a... Então, é natural que estavam combinados, foi à toa isso, né? Mas houve isso mesmo, uma discussão forte entre a questão da praça e a briga por detrás disso, a briga dos dois prefeitos, um implicando com o outro, Rockefeller e Zezé Barbosa. E aí resolveram dar o nome do homem que mais combateu a criação daquele prédio, como Marcelo disse, não é contra a cultura, nada disso, é contra a demolição de uma praça, de um cinturão importantíssimo ali, e essa questão da briga dos dois, né? Que eu fico pensando o que meu pai pensa. Ele era um sujeito que tinha a calma e a serenidade por parceiro. Então, é muito difícil, mas está fazendo bem, é isso que a gente quer. Cultura se fazendo lá dentro, é isso que a gente quer. E depois, quando você assumiu, Arthur Gomes resolveu apelidar a fundação de Fundação Pai dela, né? Pai dela. Gustavo está inspirado, né? Gustavo está inspirado. Eu estou apresentando as informações históricas aqui, não é verdade? Não tem problema nenhum. Acho que você não tem problema nenhum. Você não tem problema nenhum com isso, não. Você lidava bem. Arthur, inclusive, fazia parte da fundação, não era isso? E ele chamava assim? Depois Gustavo, mas sabe o que é isso? É que o Marcelo queria que ele que gosta de passar essas informações. Essas curiosidades, é isso, Gustavo. Mas essa não passaria. Mas eu acho que de repente ele não fala assim, não, a amizade de Cristina, não. Mas isso eu não entendo também que isso fira a minha amizade com Cristina. Mas eu acho que ele de repente fica meio assim de falar. Achei ótimo isso. Está virando quase que um divã. Né? Não, o Arthur era membro da minha equipe e ele teve que se retirar porque a UIF, né, a Escola Federal, pediu dedicação exclusiva. Então ele saiu, a gente é amicíssimo. Tem poema até de Arthur feito para mim. Você quer coisa isso? Mas eu brinco muito com Cristina também, gente. Eu brinco muito com Cristina, porque tem um bobo alegre aqui de Campos. Esse é bobo alegre mesmo, não é Arthur, que Arthur é ótimo. Um bobo alegre que discordo dele, acho que ele não tem nada a ver, mas ele botou um apelido em Cristina que eu mexo com ela sempre, que eu acho que foi um achado fonético. Ele, irritado porque queria uma benesse que não merecia, e também... Uma propriedade que era indevida, né? Ele queria uma coisa, ele queria uma desonestidade para ser beneficiado por ela, e Cristina não concedeu. Aí, agora, ele estava totalmente errado, mas que ele foi de um achado fonético maravilhoso, ele passou a chamar Cristina Lima, sabe de quê, gente? Cretina Lima. Eu acho isso ótimo, Cristina. Cretina Lima, Dona Cretina Lima. Olha só. Graças a Deus, né, Marcelo? E acaba sendo... Se eu concordasse com a desonestidade, seria... Exatamente. Fala, e acaba sendo um pouco próximo da pronúncia lá de... Fugiu o nome dele, Cristina, agora, do argentino lá, que foi seu assessor. Carlos Vasques. Quando Carlos Vasques pronuncia Cristina, tem essa sonoridade próxima ao apelido aí que foi criado pela pessoa que aí eu confesso que eu não sei, ou se sei, já esqueci quem foi que criou esse apelido. Não vou dar É porque para as pessoas que estão aqui, de repente, não acompanham, eu era muito novo, mas eu ouvi de Cristina, já ouvi de outras pessoas da época, que causou um certo
um certo problema entre os artistas quando ela foi indicada por Garotinho, porque ela apoiou, né, Cristina, na campanha da primeira candidatura dele, e aí taxavam Cristina assim, de uma socialite, havia uma expectativa de que alguém do grupo dos artistas que assumisse o cargo. É verdade, gente, nós estamos só aqui recuperando a história, não é isso? Eu estava nesse dia na casa de Ângela Sarmé, quando Cristina foi anunciada por Antony Garotinho para a cultura do governo do seu primeiro mandato como presidente. Não, como prefeito de Campos. 1988. 1988. Desmaiei. Aí, pessoal, nós estamos falando uma coisa aqui. Gente, olha, isso aí é tudo devaneios nossos, no sentido assim, digressões nossas. Devaneios não, tudo para gravação, hein? Não tem problema algum. Eu só falei verdade aqui. Agora, que Gustavo amanheceu inspirado, amanheceu. Palmas para Cristina Lima. Bom, ele gente, sabe vamos... que ele tem essa premissa. Algumas coisas. É verdade. Bom, vamos lá, gente. Olha só. Assuntos. Alguém mais tem. Então, está falando, vamos continuar mandando as propostas. Acho ótima a questão do jazz, acho ótimo. Como é que é o nome dele? Deixa eu ver aqui. Só sei que é Campos o sobrenome, mas ele é de Mesquita. Matheus Campos. Mais um músico, Matheus. Tem o Matheus Nicolau, agora o Matheus Campos. Bom, o Matheus, que é Nicolau, que não é de Campos, é de Campos. E o Matheus, que é Campos, é de Mesquita. Então, vamos lá. Assuntos gerais? Já tem Yara Lima inscrita lá atrás. Quem quiser falar, bota aqui, ó, inscrito. Assuntos gerais. Bom dia, gente. Então... Yara, você viu essa conversa de maluco? Claro, vi tudo, meu filho. Já registrei na minha memória. Algumas eu conheço. Então, gente, tá dando para ouvir direitinho? Eu acho que Graziela está presente ainda, parabenizar pelo museu, né, que está sempre acolhendo, é um espaço que se tornou referência na cidade. E o meu apelo, já que vai ter essa reunião com o prefeito, o meu apelo, acho que é de Grazi já deve ter feito isso, mas eu acho que o conselho tem que endossar isso, fazer assim como prioridade das prioridades, é sobre a calha de chuva do museu, que quando chove, nós vamos entrar agora num período de chuva, a sala que a gente faz as reuniões, ela fica totalmente alagada, vira uma cachoeira. Então, eu acho isso muito preocupante, porque é um museu que está sempre acolhendo, né, em todos os momentos da cidade, é um ponto de referência no centro da cidade. Segundo informações, já foi mudado o telhado, né, mas a calha continua não dando até serventia, né? Está entrando água, mas não é uma goteira, não, gente. É cachoeiras de água, cachoeiras. E o que acontece? Aí, toda vez que a gente está tendo um curso lá do patrimônio, com o pessoal da UENF, aí arrasta a mesa para cá, arrasta para lá, tira a cadeira, tira as coisas, e nada pode ficar naquele salão. Eu fico preocupado, porque é um lugar que está com o acervo da cidade, com coisas assim memoráveis, e não pode ter essa demora para consertar isso, entendeu? Eu acho que tem que ter prioridade das prioridades. Eu sei que Graziela já está à frente, mas às vezes a gente falando de fora dá uma força maior. Então eu estou aqui para dar essa força maior ao museu, que é uma referência na cidade. Tudo a gente sempre pensa no museu, ele sempre acolhe os artistas, tem cursos lá, está sempre tendo eventos. Então eu acho mais do que justo, nós da cidade de Campos sabemos quanto tempo ficou fechado esse museu por conta de reforma, abre, não abre, e finalmente abriu. É um lugar maravilhoso para se estar no final da tarde. À noite eu não tenho ido ainda, mas à tarde é um momento gostoso, sempre tem água, banheiro. Eu acho que tem que ter essa atenção. Eu acho que é um órgão público que precisa que o prefeito dê prioridade das prioridades. É muito importante, porque agora vai vir um período de chuva, aí o museu vai ficar sem funcionar, porque com chuva lá não funciona. Maravilha, bem lembrado. Yara, anota aí para levarmos para a pauta com o encontro com o prefeito. Tá? Eu queria só agradecer, Yara. Obrigada, Yara, pelo apoio.
realmente, assim, a Fundação Tem Ciência, segundo a auxiliadora, está sendo licitado porque a empresa que ia cuidar do telhado apenas tirou a sujeira do telhado, ela não trabalhou no telhado e pintou o museu. Primeiro a gente tem que cuidar do telhado para depois pintar o museu e fazer as outras demandas, hidráulica, elétrica, mas a gente precisa realmente desse apoio. Muito obrigada, sabe, Yara? Santo de casa às vezes não faz milagre, e tendo a voz de vocês, eu acho que vai ajudar muito mais. Estamos aí para isso, Grazi. Eu sei como é que você recebe as pessoas lá. Eu vivenciei, não foi de ninguém falando. Eu vejo como é que você acolhe as pessoas lá, as propostas, as ideias. E eu acho assim, uma cidade que não tem museu, uma cidade que não tem memória. E nós precisamos dessa memória. Então, o museu é muito importante para uma cidade. Muito. Vocês não têm noção como um museu faz falta numa cidade. Eu sentia, quando eu não tinha museu aqui em Campos, uma cidade sem memória, porque aonde você ia buscar essa memória, né? Então, acho que o museu é esse lugar que é importante, não podemos deixar cair nesse esquecimento, né? Então, eu endosso, se precisar, a gente faz um endosso mais forte ainda para falar que nós estamos de olho, não podemos deixar fechar de novo. Maravilha, e Fabrício, perfeito, Yara, e no Teatro de Bolso também. Então, Fabrício, anota aí para levarmos para a pauta, tá? Também melhoramentos do Teatro de Bolso. Está inscrito Ronaldo Júnior, mas antes eu quero falar que o Pedro botou lá, Marcelo e sua caixa de Pandora, pelos documentos que eu copiei, né? Vamos lá, Ronaldo Júnior. Pois bem, Marcelo, eu quero trazer uma pauta que naturalmente é nossa do sistema, mas admito, a gente está focado na conferência, direcionando forças para a conferência, então essa pauta foi levantada lá na Fundação, especificamente pela Diretoria das Artes e Culturas. Eu fui procurado essa semana para saber a data da entrega do Prêmio Alberto Lamego. E isso é uma pauta de interesse nosso, do Concurso. Inclusive, assuntos gerais meu. Seria um assunto geral meu hoje. Então, ótimo. Então já coincide já para podermos levantar isso. Seja para dizer que a gente não pode fazer isso agora, porque vai entrar logo em breve outro conselho, seja para definir previamente uma data para que depois seja trabalhada a possibilidade dela no novo conselho que vai ser formado e vai ser empossado. Então, eu queria colocar isso aqui como necessidade já para incluirmos no calendário cultural da Fundação e já marcar data, para não acontecer o que aconteceu no ano passado. A gente acabar marcando uma data, não poder, aí o conselho também não pode, o homenageado não pode. Então, com antecedência, tudo isso se resolve, eu acho. Então, é importante. Maravilha. E só dizer que, eu concordo plenamente que tem que ser o novo conselho, que vai ser eleito agora na 8ª conferência, mas como é uma premiação que foi definida pelo atual conselho, por nós, a gente manter aquele formato que foi criado até por Auxiliadora Freitas já, que é aquela história de você fazer a apresentação, o conselheiro que indicou e que foi eleito, lembram? Perfeito, eu concordo totalmente também. E acho, inclusive, aí o que eu estou colocando aqui a gente poderia prever uma data, hoje, por exemplo, ou na próxima reunião, mas eu acho que hoje até a gente poderia debater isso aqui previamente, e depois o novo conselho apenas confirmar, chancelar essa data de acordo com as necessidades. De repente, na reunião do dia 9, que é a próxima. Tudo bem, então, perfeito. Como proposta. Maravilha. Aí a gente tem quórum agora, mas aí a gente vai ter quórum. Isso não é um assunto de discussão, isso é um assunto de deliberação mesmo, não é uma coisa que vai dar discussão, isso, com certeza não. Agora, Ronaldo, outra coisa, que eu quero deixar bem claro, que eu não vou usar os meus 2 direitos. Como eu acabei sendo premiado com as indicações dos 2 escolhidos, Tito Miranda, em memória, e Fernando Rossi, vivo, felizmente, para todos nós, eu vou fazer o texto e a apresentação do Tito Miranda. Tá? Aliás, não, é o contrário, eu vou fazer do Fernando Rossi, tá? Eu vou fazer do Fernando Rossi,
porque eu vou receber do Tito, porque eu entrei em contato com... Não tem... A irmã de Tito já morreu, falaram que a pessoa que melhor, que até porque todo o acervo de Tito foi doado por ele ainda vivo para o Centro Cultural Marcelo Sampaio, então viria para cá também esse prêmio Alberto Lamego para ele. Mas quero passar para Fabrício e Yara, que lutaram muito pelo nome de Fernando Rossi. Eu até sugeri esse ano, mas ele já foi sugerido por Fabrício, por Yara, em outros anos, Cristina Lima também já sugeriu em outros anos, mas eu queria passar a bola de apresentar o Fernando Rossi, Fabrício e Yara, que são da Câmara Técnica de Teatro. Acho que, entendeu? Nem conversei nada com Yara, com Fabrício, mas eu não vou me sentir bem. Eu dei uma sorte, e sorte não é coisa ruim, não. Como dizia Nelson Rodrigues, sem sorte na vida não se atravessa nenhuma rua. Sem sorte na vida não se atravessa nenhuma rua. Nelson Rodrigues dizia isso. Então, eu queria passar a bola, não para apresentar o Fernando, porque aí eu quero apresentar o Fernando, mas quero receber por Tito. E quero que vocês apresentem o Tito Miranda para que eu receba. E é claro que quem vai receber por Fernando Rossi é ele, né? Então, tá bom? Fabrício e Yara, abram o microfone e falem aí. Eu não me sentiria confortável. Eu sou, como diz essa caneca que eu ganhei no meu aniversário do ano passado, da Andréia Vasconcelos, mulher do Wellington Cordeiro, meu querido amigo, presidente da Associação de Imprensa Campista. Marcelo Sampaio. Samba e resistência e liberdade e democracia. Eu achei tão bacana ele me definir com essas quatro: samba, resistência, liberdade e democracia. Não é legal, né? Eu vou ficar aqui falando sozinho. Eu dei uma sorte danada de ter conseguido escolher os dois. Que maravilha, foram votados e aprovados. Vou dividir com meus companheiros aí. Marcelo, eu que agradeço. Né? Também. Eu acho que, para a gente, tanto o Fernando quanto o Tito, para a gente é uma referência na nossa cultura, no nosso estádio, no nosso teatro. E obrigado pela oportunidade. Eu vou adorar fazer sem problema nenhum. Já vou combinar com o Fabrício, né, que agora eu estou terminando. Vou dar uma respirada, vou entrar de férias. Aí eu vou ter mais tempo. A gente combina direitinho, Fabrício. Vamos ter, um texto lindo. Isso, exatamente. Só não podemos chorar. Maravilha. Bom, inclusive é o seguinte, vocês vão fazer o texto do Fernando, que eu vou ler. Está tudo anotado, mas eu depois digo. Mas vocês estão dentro. Um de vocês vão estar lá falando para um e eu para outro. Mas está tudo aqui já esquematizado. Alguém mais, algum assunto? Geral? Ninguém se inscreveu aqui. Então, muito obrigado pela presença de todos. 11h56, estamos encerrando mais uma reunião ordinária, a última do mês de abril deste ano de 2023, neste sábado, dia 22. Próxima reunião será na terça-feira, dia 9 de maio, às 19h, 7h da noite, pelo formato online, virtual, que é o nosso de hoje aqui. Vai ser exatamente na semana da conferência que acontecerá no Museu Histórico de Campos de forma presencial, dias 12, sexta-feira, à noite, e dia 13, sábado, manhã e tarde. Tá? Deixa eu ver mais alguma coisa. A pauta, vamos lá, programação da Conferência Municipal de Cultura, e acredito que também data da reunião com o prefeito. Caso ele marque antes, obviamente, a gente usa essa pauta para falarmos sobre como foi, ou então para divulgarmos, que eu falei isso com ele também. Tem que marcar a data. Como eu falei com ele isso ontem à noite, não tem nem 24 horas ainda, ele falou aquilo, o Gustavo não estava na reunião ainda, depois vai ver o que aconteceu no início, tá? Então, caso ele marque para antes, a gente se reúne com ele, e no dia 9 a gente torna público o que nós conversamos lá, aqui na nossa reunião. Caso não tenha acontecido ainda, com certeza já teremos a data.
E aí divulgaremos a data aqui. Alguém mais tem alguma coisa para sugerir ou já podemos botar o terceiro assunto da pauta, assuntos gerais? Eu acho que é isso, Marcelo. E caso aconteça alguma coisa, como sempre acontece, não tem problema, a gente não pode alterar a pauta, que é definida sempre na reunião anterior, mas entra para assuntos gerais e eu puxo, prerrogativo de presidência, eu puxo o assunto, devido ao seu caráter de urgência, para a pauta. Tá bom? Então, gente, muito obrigado. Bom fim de semana, que começou hoje, apesar do feriado ontem, sexta-feira, né? E hoje ainda tem, daqui a pouco, às 14h já tem desfile lá na Avenida 15 de Novembro. Obrigado por dedicarem quase 2 horas do tempo de vocês, no meio de um feriado, para a gente aqui do Concultura. Beijo, tá, gente? Tchau, pessoal. Beijo, pessoal. Um abraço a todos. Pessoal, um abraço, bom sábado. Bom final de semana, gente. Bom final